Vou agora responder a uma questão de fiscalidade, IVA, aquisições intercomunitárias, do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, a versão A da parte da tarde. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática, contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Em relação à questão número 31, que é a questão que vamos agora resolver, para efeitos de IVA, nas aquisições intracomunitárias de bens efetuadas por sujeitos passivos registados para efeitos daquele imposto em Portugal e aqui enquadrados no regime normal, a liquidação do imposto compete, a linha A, ao sujeito passivo adquirente dos bens, sendo que o IVA liquidado confere sempre direito à dedução, aos vendedores dos bens, com base na fatura por eles emitida, esta é a questão B, a C, ao sujeito passivo adquirente dos bens, sendo que o IVA liquidado poderá, cumpridos os respectivos pressupostos, conferir direito à dedução, ou à linha D, a autoridade tributária e aduaneira, a quando o desalfandegamento das mercadorias, sem prejuízo do seu pagamento por parte do vendedor dos bens, que assim terá de registar-se para efeitos de IVA em território nacional. Bom, as aquisições intracomunitárias, que são compras de mercadorias realizadas pela entidade nacional portuguesa a entidades da União Europeia, de países da União Europeia, a sua base legal está no RITI, que é o regime do IVA nas transações intracomunitárias. Ora, as aquisições intracomunitárias, ou seja, as compras de mercadorias a sujeitos passivos sediados noutro Estado-membro, nos termos da alínea C do número 1 do artigo 1º do Código do IVA, conjugado com o artigo 1º do regime do IVA nas transações intracomunitárias, estão sujeitas a IVA as aquisições intracomunitárias de bens efetuadas no território nacional a título oneroso por um sujeito passivo agindo enquanto tal. Conforme o RITI, a transmissão intracomunitária de bens não é tributada no Estado-membro de origem, sendo a tributação no Estado-membro de destino, quando o vendedor e o comprador sejam sujeitos passivos registados, nos termos da alínea A do artigo 1º do RITI. Ou seja, é uma operação business to business, B2B, em que tanto o vendedor, ou seja, e o comprador, ou seja, o adquirente, vendedor e o comprador, são sujeitos passivos registados. A operação é tributada no Estado-membro de destino e o destino de uma aquisição intracomunitária é Portugal. Em face do disposto número 1 do artigo 12º do RITI, o imposto é devido pelo adquirente, ou seja, é o adquirente que vai ter que liquidar o imposto. Isto é o reverse charge. No momento em que os bens forem colocados à sua disposição, sendo que o valor tributável da aquisição intracomunitária de bens e o correspondente imposto a mencionar, respectivamente, nos campos 12, base tributável, e 13, valor do imposto liquidado, no quadro 06 da declaração periódica respeitante ao período em que, de acordo com as regras constantes do artigo 13º do RITI, se verifique a sua exigibilidade. Ou seja, o adquirente vai colocar a base tributável. Vamos supor que a empresa portuguesa adquiriu mercadorias a uma empresa italiana. Sendo a empresa portuguesa a adquirente, vai colocar na sua declaração periódica do IVA no campo 12, a base tributável, vamos supor, 100 mil euros, e o valor do IVA, considerando a taxa normal de 23%, será colocado no campo número 13. E este é um campo de imposto a favor do Estado, o IVA liquidado. Agora, será que este IVA liquidado confere direito à dedução? Bom, na medida em que a aquisição intracomunitária se relaciona com a posterior realização de operações tributáveis no território nacional, o IVA liquidado poderá ser deduzido pela própria empresa
na mesma declaração periódica, e aqui temos os campos 20 a 24 do quadro 06, nos termos gerais do Código do IVA, conforme estabelece o número 1 do artigo 19º do RITI. Mas poderá, o que significa que terão de se verificar determinados pressupostos. Ou seja, no RITI, nós, quanto à dedução do IVA, temos que analisar o artigo 19º, direito à dedução, e o artigo 20º, exercício do direito à dedução. E não nos podemos esquecer do Código do IVA, do artigo 21, que é o artigo das exclusões do direito à dedução. Para que se possa deduzir o IVA, terão de se verificar determinados pressupostos. E, no caso concreto, se verificarem, a dedução do IVA far-se-á no campo, por exemplo, 22, se tratar de mercadorias à taxa normal. No campo 20 seria para imobilizado. No campo 21, para mercadorias à taxa reduzida, 6% aqui no continente, e à taxa intermédia no 23%, e que seriam os 13% aqui do continente. Para outros bens e serviços, o 24%, o campo 24% para outros bens e serviços. Portanto, a questão aqui é que nem sempre se pode deduzir o IVA, tem que se verificar os pressupostos. Em dezembro de 2017, uma empresa de Braga comprou mercadorias a uma empresa de Roma, no montante de 100 mil euros. Pedido: proceder ao reconhecimento contabilístico desta operação na perspectiva do sujeito passivo adquirente da mercadoria, ou seja, da empresa de Braga. Bom, na perspectiva da empresa de Braga, estamos perante uma aquisição intracomunitária de bens para efeitos de IVA, nas aquisições intracomunitárias de bens efetuadas por sujeitos passivos registados para efeitos daquele imposto em Portugal e aqui enquadrados no regime do IVA, a liquidação do IVA compete ao sujeito passivo adquirente dos bens através do mecanismo do reverse charge, como já falamos. Sendo que o IVA liquidado poderá, cumpridos os respectivos pressupostos e na base legal que eu referi anteriormente, conferir direito à adoção. Por exemplo, em termos de declaração periódica do IVA, se esta empresa adquiriu mercadorias a uma empresa de Roma, eu consideraria exatamente o exemplo que dei aqui. No campo 12 colocaria a base tributável de 100 mil, a base tributável. No campo 13 o IVA a favor do Estado 23 mil e considerando que posso exercer o direito à dedução, no campo 22 exerço esse mesmo direito porque considero verificarem-se os pressupostos. Já do ponto de vista do reconhecimento contabilístico desta operação, esse mesmo reconhecimento contabilístico, ele traduz-se no seguinte lançamento. Nós teríamos que proceder a um débito na conta de compras, mercadorias, 100 mil euros, e aqui é subconta apropriada para as aquisições intracomunitárias com direito à adoção, neste plano de contas que eu utilizo aqui no sistema informático, debito esta conta por 100 mil euros, exerço o direito à dedução do imposto através da conta 2432 IVA dedutível até chegar à subconta adequada, 23 mil euros, e depois vou creditar o IVA liquidado, 2433, e a subconta adequada vou creditar por 23 mil. Quanto aos fornecedores, vamos aqui ao fornecedor Roma considerar o valor que é efetivamente de 100 mil euros. E desta forma teríamos a conta de compras a débito, IVA dedutível a débito, IVA liquidado, que é passivo, a crédito, e fornecedores passivo a crédito. Este era o lançamento, o reconhecimento contabilístico desta operação. Voltando ao exame, bom, evidentemente que a resposta certa é a C, ou seja, a liquidação do imposto compete ao sujeito passivo adquirente dos bens, sendo que o IVA liquidado poderá, cumpridos os respectivos pressupostos, conferir direito à dedução. Na questão número 31, é a linha C a resposta correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve.